Enquanto o pessoal vai entrando, eu já vou começar aqui a live. Esse vídeo ele vai ficar gravado também, tá? Então, quem não conseguir pegar aqui no início, não tem problema, vai ficar gravado, vai ser postado lá no YouTube, tá bom? Todos precisam ter acesso a essas informações, porque é o que vai tomar conta dos nossos passos, assim, tem tudo a ver com os nossos passos de agora para frente. Como sempre é dito, né, o planeta ele está passando por uma transição. Nós precisamos resolver questões internas para a nossa própria libertação. E um dos maiores exemplos da atualidade de prisão, né, prisão emocional, prisão física, prisão até espiritual, é exatamente a questão dos relacionamentos tóxicos ou com pessoas narcisistas que acabam ficando na mesma linha de relacionamento. Então, para que a gente consiga, né, ser quem realmente somos, para que a gente consiga ter a liberdade que a gente precisa para fazer, para ser o que a gente sempre sonhou, a gente não pode ficar amarrado, preso a esse tipo de relacionamento. Isso não vai fazer com que a gente evolua. A gente vai ficar repetindo ciclos, vai ficar preso em questões emocionais e não evolui, não muda nada, né? E assim, sejam bem-vindos aí quem tá chegando, tá? A questão da cura, primeira coisa assim, né? A cura só vem da vontade de se curar. Se as pessoas elas não têm essa vontade dentro delas de realmente sair daquele relacionamento, fica difícil, né? Até mesmo, né, Jesus falava, né? Sua fé que te curou. Então, tudo está na mão da gente. A gente precisa dar os passos. Claro que aqui eu vou passar as orientações. E detalhe, gente, as informações que vão ser passadas aqui são mais para mostrando para vocês como sair disso, assim, já naquela fase de sair desse contexto, dessa roda ali, né, daquela coisa de ficar sempre preso, vivendo as mesmas situações. Explicações sobre o que é narcisista, ou o que acontece, como que as pessoas tratam, como identificar o narcisista, isso tudo já tem bastante conteúdo na internet, eu não vou entrar tanto nisso não. Tá mais fácil, assim, tá bem mais tranquilo de encontrar informações. Eu vou entrar mais na questão de como sair disso, tá? Até que, se você for pesquisar por aí, eles sempre vão falar a mesma coisa. Procure um terapeuta, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, né? Sim, a gente precisa, muitas vezes a gente precisa de um auxílio. Só que diante das situações que está acontecendo agora, talvez não dê tempo e nem todo mundo tem uma condição de procurar, né, esse auxílio com terapeuta e tudo mais, condições financeiras mesmo. E por conta disso eu trago aqui para vocês a minha experiência, o que deu certo para mim, o que mudou a minha vida e assim eu acredito que tem como ajudar outras pessoas, porque eu não sou especial, não tem nada demais em mim. Eu sou assim como todo mundo e se comigo deu certo, eu sei que dá certo com outras pessoas também, tá bom? Então eu vou pegar mais a parte já dos processos ali para se curar, para poder mostrando, né, o que tem a ver, o que entra no meio disso tudo. E quando a gente entende o problema, para poder sair daquilo, é bem mais fácil sair daquilo, tá? Então, eu já vou meio que começar aqui. Tudo isso que eu vou falar aqui para vocês, nesse primeiro momento, é para preparar as pessoas que querem sair desses relacionamentos, para elas terem a coragem de conseguir falar não, tá? Seja narcisistas ou seja relacionamentos tóxicos. Ela conseguir chegar no ponto da coragem de falar, não, eu não quero mais viver isso, eu não reconheço mais isso como vida, tá? Então, tudo que vai ser passado aqui nesses primeiros momentos, assim, nos primeiros minutos aqui da live, é em relação a isso.
e também levando em consideração o que eu vivi, o que eu fiz e deu certo comigo. Então, eu tive esses passos, eu fiz dessa forma para poder cortar também relacionamentos assim na minha vida. E não foi só um relacionamento, não só relacionamentos amorosos. Relacionamentos tóxicos, narcisistas, a gente enfrenta em trabalho, a gente enfrenta em família, a gente vai ter em vários locais diferentes, né? Nem sempre vai ser só relacionamentos amorosos, tá? A primeira coisa que eu fiz, porque a gente precisa mudar a nossa mente. Enquanto a gente está ainda preso ali na sensação de que eu não consigo me virar sozinha, eu dependo da outra pessoa para viver, você não vai sair daquele contexto ali, né? Principalmente mulheres. Mulheres, às vezes, elas costumam falar, nossa, eu quero sair desse relacionamento, mas se eu sair daqui, como é que eu vou sobreviver? Eu não trabalho, isso e tal. Sabe? Eu não consigo arrumar outra coisa. Ainda mais quando você se relaciona com uma pessoa narcisista, ela fica o tempo todo reforçando isso na sua mente. Ela fica o tempo todo falando, que você não consegue viver sem mim, você não consegue trabalhar sozinha, você não tem força o suficiente para se virar sozinha na vida, você não vive sem mim. Então, quando você tá com uma pessoa narcisista e tóxica também, ela já vai ficar passando essa informação o tempo todo na sua mente. Ela já vai ficar batendo isso na sua mente, né? E se você escuta isso, você toma ali como verdade absoluta e você realmente não sai daquilo. Você fica o tempo todo pensando, não vai dar certo, eu não vou conseguir, eu tenho que ficar aqui mesmo porque sozinho eu não dou conta, né? Então, o primeiro passo, assim, a primeira coisa para se fazer é a reprogramação mental, tá? Como que funciona? Tem algumas aí na internet. Eu indico muito as reprogramações do Hélio Couto, que são para amor próprio, são para autossuficiência, seria, né? Assim, você se reencontrar o seu poder pessoal. Então, são reprogramações ótimas. Eu super indico. Eu utilizei a reprogramação do Hélio Couto no meu processo. Aí, como que eu fazia? Deixava ali tocando durante a noite, dormia, né? Ouvindo tal. E sem perceber, isso ia ativando, ia modificando dentro da minha mente. Por quê? Quando a gente dorme, o nosso subconsciente ainda continua acordado, né? E é exatamente o subconsciente que faz com que essas verdades absolutas fiquem impregnadas dentro da mente da gente, né? Então, se você deixa isso tocando enquanto você está dormindo, você está cortando as verdades absolutas para que elas não tenham mais domínio dentro da sua mente. Então, para começar isso, faz ali 1 semana ou 2 semanas, enfim, né? Faz um tempinho ali de reprogramação mental, tá? Tem o nosso grupo no WhatsApp, que tem muitas informações sobre isso. A gente tá sempre trocando figurinha ali, falando sobre isso e outras questões relacionadas à espiritualidade. Gente, não se enganem, relacionamento tóxico e narcisista tem tudo a ver com espiritualidade, sim. Mexe com todas as partes da nossa vida, sabe? Então, desde questões aqui do plano físico, também questões espirituais estão envolvidas dentro de relacionamentos, desse tipo de relacionamento. Mais para frente eu vou falar mais sobre isso. Então, você trabalhar, sim, precisa trabalhar aqui no campo físico, mas não só o campo físico, tá? Não para nisso. É necessário também trabalhar espiritual, enfim, os outros âmbitos da vida. Para quem tiver interesse de entender, né, minha história, tem já vídeos lá no meu canal no YouTube contando, né? E esse vídeo vai para lá também, então aqui no YouTube tem outros vídeos contando minha história. Como eu era antes de sair desse relacionamento, eu era uma pessoa totalmente diferente, até o corpo mudou, né, fisicamente. Eu sou outra pessoa, né? Tem vezes que as pessoas falam que é impossível emagrecer, não sei o que, as pessoas... É difícil demais emagrecer. Então, eu consegui emagrecer só de sair de um relacionamento desses, sabe? Assim, mudou tanto a minha vida que eu emagreci e nem vi. Quando eu acordei, eu olhei pro espelho e falei, gente, quem é essa pessoa ali? E eu adorei o resultado. Então, muda tudo, sabe? Foi até processo de emagrecimento eu tive, né? Devolveu a vida para os meus olhos. Então, tudo mudou para mim,
Sou hoje muito mais feliz do que na época que eu vivia relacionamentos assim, onde eu me sentia presa, tá? Voltando. Então, o primeiro passo é a reprogramação mental. Segundo passo, é necessário fazer divórcio energético, tá? O divórcio energético tem também meditações para realizar esse divórcio. E tem também, se eu não me engano, mesa radiônica que faz também divórcio energético. Eu não tenho muito conhecimento, assim, eu tenho conhecimento, mas eu não sei como passar as informações para vocês, porque depende de cada região, né? Mas tem também divórcio energético para ser feito sem ser diretamente da pessoa na meditação, tem você conseguindo auxílio de outra pessoa, tá? Para poder fazer essa sessão, a sessão do divórcio energético. Eu indico aqui a meditação para auxiliar mesmo, porque é um meio gratuito, tem várias meditações de divórcio energético na internet, lá nos meus vídeos no canal eu passo ali várias, né, que eu utilizo, que eu já utilizei, que me auxiliaram nesse processo. Então, garantido, tá? E eu utilizei mais de uma vez, eu já utilizei divórcio energético para relacionamento amoroso, para relacionamento de trabalho, né, trabalhista, e também já até em relacionamentos familiares, tá? Que não estavam agregando, que não estavam ajudando. Então, divórcio energético é o segundo passo. Reprogramação, primeiro passo. Segundo, divórcio energético. Dessa pessoa em específico que você esteja ali sentindo que é um relacionamento tóxico, que é um relacionamento com narcisista e tudo mais. O terceiro passo que eu utilizei foi aí entra a parte espiritual, a reconexão com o meu eu superior. Para auxiliar aqui nas informações, quem caiu aqui de paraquedas, não tem muito a ver ali com a questão de religião, todos nós somos fractais de uma alma superior, uma alma que está fora desse corpo. E essa alma, nós somos um pedacinho dessa alma encarnados aqui. Essa alma superior é o nosso eu superior, né? Então, toda vez que você reconecta com o seu eu superior, você está se reconectando com a sua essência, com o mais puro da sua alma. E lá tá todas as respostas que você necessita para essa vida e para qualquer outra vida que você já tenha tido e as próximas vidas que ainda virão. Então, é necessário a gente se reconectar com o nosso eu superior. Quando você se reconecta, você consegue reativar dentro de si a força, né? Então, pensa, você já rompeu crenças dominantes e outras questões que estavam te travando ali com a reprogramação. Você já cortou vínculo com essa pessoa utilizando o divórcio energético. E aí, quando você reconecta com o seu eu superior, aí pronto, né? Tiro, porrada e bomba. É força atrás de força. Então, você vai ter aquele domínio para poder você bater de frente com essa pessoa, não aceitar situações mais e conseguir falar ou não. E para complementar isso aí, também, claro, né, tem a questão das curas das feridas emocionais, porque o que nos prende nesses relacionamentos, porque senão, se você fizer tudo isso, né, e junto com os arquétipos que eu vou falar agora, e aí conseguiu se desconectar dessa pessoa, mas você não conseguiu curar suas feridas internas, daqui a pouco você tá num outro relacionamento com outra pessoa que vai ser a mesma coisa, sabe? Porque você vai repetir esse ciclo tóxico. Então precisa curar feridas também. E além disso tem a questão dos arquétipos. Deixa eu só falar dos arquétipos rapidinho antes que eu esqueça. Os arquétipos tem vários, né? Existe uma prateleira enorme aí na internet sobre arquétipos, só que infelizmente virou moda aqueles bem, né? Arquétipo para pegar homem, arquétipo para, sei lá, esses da moda não é interessante. O interessante são os arquétipos que fazem com que você ative forças dentro de você, né? Por exemplo, eu tive a audácia, digamos, de ativar o arquétipo da águia. Quais são as características? Primeiro, renascer das cinzas, aquela coisa toda, né, que se fala, né, que a águia vai ali numa certa idade da vida dela, pro alto da montanha, e meio que se destrói ali para renascer como nova. Mais ou menos assim a história, né? Então,
eu quis fazer isso, eu queria renascer como nova, né? E eu sei que ia sofrer, e realmente foi tiro, porrada e bomba, mas eu queria isso pra minha vida. Mas outra coisa que tem de característica desse arquétipo é que ele faz com que a gente seja um pouco mais racional e deixe o emocional de lado. Gente, para quem lida com narcisista, não tem como você lidar com pessoas narcisistas utilizando emocional. Não dá, eles vão te pegar. Então você tem que cortar totalmente sentimento e conversar com essa pessoa somente utilizando o racional. Porque eles vão tentar te levar na conversa, eles vão te manipular, eles vão fazer, sabe? Vai até perigoso cair na sua frente de joelho chorando, né? Chorando daquele jeito, né? Mais para lá do que para cá. Até isso eles são capazes de fazer para poder te convencer a não sair desse vínculo. Só que aí que lasca tudo, porque depois que você é convencido a não sair, aí sim, sabe? Eles vão fazer sua vida um inferno pior do que já era. Então, não tem como lidar com esses tipos de relacionamento utilizando o emocional. Tem que pôr na frente o racional. E o arquétipo da águia me auxiliou muito nesse processo. Claro que não foi só ele, tem outros arquétipos também que eu utilizei. Cada um ele vai pegar características ali para fortalecer na sua vida. E assim, não vou entrar tanto em detalhes como que funcionam os arquétipos, também tem muito vídeo na internet, mas é aquela questão da telecinese. Você deixa ali durante a noite rodando, de preferência durante a noite, porque é o momento que o subconsciente, né, da nossa mente está ativa, para poder trazer aquelas informações para dentro de si, tá? E tem vídeo lá no meu canal também falando sobre os arquétipos. E como esse vídeo... Ah, não, eu não vou conseguir deixar no final. Mas qualquer coisa eu deixo na descrição, que vai lá pro canal, né? Tá indo pro canal. Aí eu deixo na descrição aqui o vídeo sobre os arquétipos, com o link para poder só clicar, tá? Isso no YouTube, tá, gente? Não aqui. Vamos lá. E... assim... sobre feridas emocionais, vamos voltar lá na ferida emocional. Existem livros que explicam feridas, tem um bem famoso, que chama 5 feridas emocionais, ele fala bastante, assim, de como que como que essas feridas a gente consegue identificar. As 5 feridas emocionais, elas são ativadas ainda na nossa infância e às vezes até em vidas anteriores, tá? Então, existe processos aí para poder a gente fazer, para sair disso. Algumas vezes até registros acásticos pode acontecer, só que sobre isso não dá para fazer em casa, não dá para fazer só com meditação. É necessário ou que a espiritualidade te mostre isso de alguma forma, ou que você busque auxílio de uma pessoa responsável nessa questão de registros acásticos, tá, gente? Então... as feridas emocionais, tem como a gente identificar, ver qual que tem a ver mais com a gente, qual que a gente tem de característica ali. Normalmente, as que mais dá diferença para atrair esses relacionamentos são as feridas do abandono, que criam pessoas dependentes, né, que tem a máscara da dependência. Por quê? Porque ela depende, né? Essa pessoa depende o tempo todo de uma pessoa, de alguém, de ser notado, né? E o narcisista, no início do relacionamento, ele tem aquele... Ai, eu esqueci, ó. Bob... Ai, gente. Ai, parei ali para ler um negócio. Bomba, eu acho que é bomba de amor, alguma coisa assim que é o nome, né? Então, no início do relacionamento com uma pessoa narcisista, ela vai te encher de amor, sabe? Ela vai falar tudo que você quer ouvir e tudo mais. Então, para uma pessoa que já é naturalmente dependente, sentir toda aquela força, aquela bomba ali de amor, vai prender ela sim, sabe? Vai ficar muito difícil ela sair disso. Só que isso é durante um tempo, só no início ali do relacionamento. Passou esse tempo, ela conseguiu prender essa pessoa dentro ali da teia dela, ela vai começar a mostrar as garrinhas, ela vai
começar a deixar essa pessoa na mão, né? Aí essa pessoa já tá mais dependente ainda dela. Aí uma vez ou outra ela vem e dá alguma migalha ali de atenção para essa pessoa não desistir, continuar por perto. E para um dependente emocional, qualquer migalha que seja de atenção já faz com que ele fique totalmente feliz, sabe? Já cria um negócio ali que ele não é a minha pessoa, só preciso ter paciência com ela, mais ou menos assim. Então, uma das feridas, né, que mais atrai o narcisista é a da dependência. E a outra ferida também que atrai muito é a da humilhação, né, que tem a máscara do masoquista. Por quê? A pessoa que tem a ferida da humilhação muito forte ali nela, ela não consegue sentir prazer ou se sentir bem sem se sentir culpada, né? Então, o tempo todo, ela vai ficar buscando formas de agradar outras pessoas ou forma de sacrificar pelo outro, né? E a pessoa que é tóxica, principalmente o narcisista, ele quer ser servido o tempo todo. Olha só o mate perfeito, né? Tem uma pessoa que ela quer o tempo todo servir, porque ela é masoquista, porque isso tudo é subconsciente, tá, gente? Porque ela não sente merecedora de ser feliz, então ela tem que só servir as outras pessoas. E chega o narcisista que acha que é a pessoa mais perfeita do mundo e que todas as pessoas precisam servir ele. Tá feito o mate completo, né? Juntou, né, o queijo e a goiabada, digamos. Então, essas duas feridas são as que mais têm, né, essas características para atrair esse tipo de relacionamento narcisista. Claro que as outras feridas, como a da traição, como a da rejeição e da injustiça, também vai atrair relacionamentos difíceis, podem vir a atrair também narcisistas. Só que normalmente atrai mais relacionamentos tóxicos, não tanto assim. Então, preciso olhar essas feridas. Aí você identificou qual ferida que você tem nesse livro acho que é Lise Bourbeau. Esqueci o nome dela. Ela tem ali todas as feridas, as 5 feridas emocionais, ela explica direitinho, a gente consegue ver características dela em nossas vidas, tá? E lá no meu canal tem também esse livro. E aí, você conseguiu identificar, viu ali qual que é a sua ferida, aí começar a tratar essa ferida. Então, tem constelação familiar, tem meditação específica para essa ferida, entender o que precisa ser cortado. Por exemplo, uma pessoa que tem a ferida do apego, ela precisa aprender a desapegar, ela precisa ter força para soltar relacionamentos. Esse tipo de relacionamento e outros relacionamentos que ela sabe que não faz bem. A pessoa que tem a ferida do masoquista, né, ali da humilhação, ela precisa entender que ela é merecedora de ser feliz, sim. Ela não foi as dores do passado dela que fazem com que ela se prenda numa situação onde ela nunca mais vai poder ser feliz, sabe? Esse excesso de culpa, né, que faz essa pessoa ficar assim. Então ela precisa entender que não é isso que faz ela, que ela tem sim o direito de ser feliz, de ser amada, de ser sim também cuidada. Não é só ela que tem que cuidar todo mundo, né? Então, isso além das outras feridas. Então essa questão também precisa ser verificada. E assim, é longo o trajeto? Sim, é longo, sabe? Assim, os processos de cura levam tempo. Mas é melhor você começar agora do que não começar em momento nenhum e ficar mais tempo repetindo o ciclo, seja com uma pessoa que você esteja no momento ou com outras que podem vir no futuro. Então, quanto mais cedo a gente começar, mais a gente vai conseguir ir desenvolvendo isso para poder liberar isso de vez e ficar bem, né? E soltar esses relacionamentos da nossa vida e não atrair mais, não vibrar mais nesse tipo de relacionamento, trazer isso de volta pra gente, né? Então, assim, se caso a pessoa achar, não, eu consigo me curar, assim, eu consigo sair desse relacionamento, nem preciso fazer esse monte de passo aí que essa menina tá falando, não. É facinho, é só chegar lá e terminar. Gente, tá, você vai terminar,
Mas se você não curar o que precisa curar, se você não mudar sua mente no que precisa mudar, se você não seguir uma nova forma de ver as coisas, daqui uma semana ou você tá voltando para essa pessoa, ou tá voltando para, ou tá indo, né, começar um relacionamento com outra pessoa bem parecida. Ou então, se for questão de trabalho, você vai sair desse trabalho, você pediu conta. Lá na frente, você vai arrumar um outro trabalho, onde vai ter um outro chefe com as mesmas características desse chefe, dessa daqui que te tratava mal, sabe? Que tinha esse relacionamento tóxico com você. Entende? Não tem como. Se a gente não cura o que precisa ser curado dentro da gente, a gente continua atraindo, sabe? Porque sua vibração atrai aquilo. É correspondente. A gente vai chamar aquilo para nossa vida. Por isso que muitas vezes as pessoas falam, né? Eu já ouvi várias vezes as pessoas falam assim, relacionamento é tudo difícil, é tudo ruim, nem nada dá certo. Primeiro, porque a pessoa tá cocriando isso, né? De tanto ela reforçar que nenhum relacionamento dá certo, ela vai atrair mais relacionamentos que não dê certo, para começar. E além disso, se ela não verifica essas questões internas que precisam ser verificadas, ela vai continuar assim também atraindo, né? Ela não consegue, ela pode mudar de relacionamento 300 vezes. Vai ser um novo relacionamento com uma pessoa, só vai mudar a cara. Só vai ser uma outra pessoa, mas as atitudes, a toxicidade, as coisas erradas, vai ser tudo igual. Não vai curar, não vai mudar, né? E deixa eu só ver se eu já falo. Antes que eu esqueça. Não, eu vou deixar para falar mais na frente, que eu lembro que eu anotei aqui. E assim, fazer esses autocuidados, fazer reprogramação, fazer todos esses passos que eu estou explicando aqui na live, é uma questão de amor próprio. E assim, principal, gente, qualquer tipo de relacionamento, questão de amor próprio, questão de se priorizar, sabe? De se colocar em primeiro lugar. Ter essa coragem de falar não, se caso você não queira fazer alguma coisa na sua vida. Então, para tudo, é o amor próprio. Se a gente não conseguir trabalhar amor próprio, a gente não consegue tomar os passos. Mas assim, eu tenho certeza, as pessoas que estão passando aqui por essa live, só delas passarem aqui, só delas estarem aqui agora, com certeza tem uma luzinha lá no interno delas, dizendo que elas não querem mais viver os relacionamentos que elas estão vivendo. E se elas estão aqui assistindo agora, ou vai assistir depois, né, no gravado que vai ficar salvo lá no YouTube, é porque elas querem mudar, elas querem se transformar, então elas já se priorizaram, elas já encontraram esse amor próprio dentro delas, né? Aí elas só precisam do norte ali, do que fazer, para onde seguir, o que deu certo, alguém que tem exemplos de que deu certo. E assim, minha vida é um exemplo do que deu certo, sabe? Totalmente livre, sem nenhum tipo de dependência, não sinto falta de nada. Na verdade, eu sou muito mais feliz hoje e, como eu tinha falado no início da live, totalmente diferente do que eu era. É como se fosse outra pessoa. E detalhe, quando você está trabalhado em si, você vai atrair olhares, sim. Muitas pessoas vão vir, porque a sua energia muda, você se torna magnética, ou magnético, né? Então, as pessoas vão se aproximar de você. Elas vão querer ter um pouco dessa energia. Aí, esse é o momento de você parar e observar, tá? Mas essa pessoa, ela tá bem? Ou ela é só mais uma tóxica, né? Que vem, assim, cheia de toxicidade para poder tentar tirar de mim alguma coisa, né? Seja energético ou emocional, enfim. Você consegue diferenciar. Quando você está trabalhado em si, você consegue diferenciar essas características da pessoa e você não permite mais que as pessoas te façam mal, né? Vamos lá. Como foi falado antes, né? Quando a gente vai lidar com esses relacionamentos, a gente não pode deixar o emocional tomar conta, tá? Então, por isso que precisa desse trabalho interno que foi falado mais no início do vídeo. E aí você corta toda vez que você for lidar, porque às vezes tem questões de filho, né? Quando tá tendo separação, ali tem questão de visão, né?
a parte jurídica e tudo mais. Então, toda vez que você for lidar com essa pessoa, não deixe o emocional tomar conta. Abstrai totalmente. Seja puramente racional com essa pessoa. Ela vai provocar. Ela vai tentar ganhar ou pela emoção de fazer um drama, né? Tentando te fazer ficar culpada. Outras vezes ela vai tentar... quando ela vê que não está conseguindo um sucesso, ela vai tentar te ativar a raiva para que você confronte ela. Deixe, não caia na pilha dessas pessoas tóxicas e narcisistas. Seja puramente racional, como se você estivesse lidando com alguma questão de trabalho, onde o seu emocional não pode entrar na frente, né? E também no trabalho a mesma coisa, né? A gente tem que ser totalmente racional para lidar com pessoas assim, tá? E assim, eles vão, quando eles estão sentindo que estão perdendo vocês, eles vão fazer drama, eles vão dizer que ama, eles vão fazer de tudo para que você volte para a amarra, né? Para aquela amarra deles. Não se engane, eles não amam. Amor não é isso, gente. Amor, vamos lá. Amor não prende o outro dentro de uma gaiola. Amor não impede que o outro seja feliz naquilo que ele deseja fazer, seja num trabalho, ou seja numa profissão diferente. Porque tem casos aí que a pessoa fala, eu quero estudar tal coisa. Aí o cara ou a mulher, sei lá, fala, não, mas você já tá velho, você não tem que estudar não, você tem que ficar em casa cuidando das crianças, não sei o que, não sei o que. E, sabe, isso é prender, né? Ou tem gente, eu já vi relacionamentos assim, sabe? Da pessoa, do cara, eu tô usando exemplo assim porque são amigas, são pessoas próximas, tá? Então, é o exemplo que eu vi, né? Do cara pegar e fazer com que a pessoa trabalhe dentro de casa, né? Ou de algo ali próximo da casa, enfim, para poder essa pessoa não sair de perto dele, sabe? Então, é uma forma de prender, é uma forma de manipular, né? E manipulação, assim, é outra coisa que faz que... E muitas vezes é tão sutil as manipulações que é bem difícil notar. Talvez em outro momento eu faça um outro vídeo mais contando essas sutilidades que existem dentro dos relacionamentos com narcisistas que nem todo mundo nota. A pessoa fica muito tempo na dúvida, tipo, mas poxa, fulano é bom comigo, mas por que eu tô sentindo que tem algo errado? Ouça a intuição, gente. A intuição sempre diz. Tem algo errado? Tá mostrando para você que tem algo errado? É porque realmente tem algo errado. Se a sua intuição tá vendo comportamentos ali, você tá vendo comportamentos e de alguma forma você tá sentindo que alguma coisa não bate, não tá errado não. Assim, sua intuição não tá errada. Tem alguma coisa pegando aí. Porque existe muita sutilidade no comportamento deles, nas manipulações, no gaslight, né? Então, confia na intuição. Então, toda vez que o narcisista ele reage assim, falando que é amor, que não sei o que e tal, não é falta de amor, gente, é perda do controle, né? É perda da posse. Essas pessoas tóxicas, narcisistas, elas vê as pessoas, né, como posse delas. Simplesmente isso, não é amor. Então, assim, para poder falar não, a gente precisa se manter firme. Por isso que se fala tanto da necessidade de fortalecer a gente internamente, seja com os arquétipos, na reprogramação, né? Precisa desse fortalecimento interno para que a gente consiga falar esse não e sustentar esse não. Não dá para trás, sabe? Não desistir no meio do caminho. Porque se desistiu, aí é pior ainda. Aí a manipulação vai ser bem pior. E pode até gerar questões de violência, assim, da pessoa se achar mais dona ainda e, enfim, querer fazer alguma maldade pra cima da outra pessoa, tá? E assim, não é só também relacionamento homem mulher vítima de narcisista, não, tem muito homem também vítima de mulheres narcisistas, tá? E assim, deixa eu já entrar nisso antes que eu esqueça. O que prende a gente em relacionamentos assim, normalmente é o nosso sagrado feminino ferido.
E assim, não tem nada a ver com sexualidade, tá, gente? Sagrado feminino e sagrado masculino está em todos nós, seja homem, sexo, né, masculino, sexo feminino, ou as outras variações, né, LGBTQI+. Não tem a ver com sexualidade. Todos nós temos dentro de nós sagrado feminino e sagrado masculino, tá? O sagrado masculino tá mais voltado para coisas aqui da matéria, né? Mais racional, enfim. E o sagrado feminino tem mais a ver com questões relacionadas à espiritualidade, à nossa emoção. Por isso que, normalmente, se precisa de uma verificação do sagrado feminino, tá? Tanto de homens como de mulheres, porque ali que tá o problema, sabe? Ali que foi gerada alguma ferida emocional, ali que tem alguma coisa pegando que precisa ser trabalhado. E no caso de mulheres, quando esse sagrado feminino tá muito bagunçado, eu tinha falado isso algumas vezes, né, em algumas outras lives, alguns vídeos, com o tempo, quando isso não é tratado, vai cristalizando nos órgãos que tem a ver com os órgãos femininos. Então, aparelho reprodutor, na região ali dos seios, né? Então, no futuro, a pessoa pode vir a desenvolver algum tipo de doença nessa região. Quando ela não verifica, quando ela não trata essas questões, vai empurrando ali com a barriga, enfim. Então, isso acaba fazendo muito mal para essas pessoas, se elas não verificam, não tratam. E assim, relacionamento com narcisista, quem já teve, vai confirmar isso. Quem já viveu, vive essas situações. Você adoece, não só, assim, você, né, adoece seu emocional, mexe no seu espiritual, em outras partes, mas não só isso, mexe também com o corpo físico. Então, a pessoa também tem reações físicas, ela adoece fisicamente também, né? Por isso que a gente precisa cortar o mais rápido possível esses relacionamentos. E tratar do sagrado feminino, para a mulher vai ser de um jeito, para o homem vai ser de outro. Para os homens mexe mais. Deixa eu só ver onde que eu anotei aqui antes que eu esqueço. Olha, no homem tem a ver... Ai, a bateria indo embora. Mas vai dar tempo. Eu acho que eu não vou conseguir falar tudo nessa live. Vou tentar falar o máximo de coisas possíveis. Se eu não conseguir falar tudo nessa live, eu vou fazer uma segunda depois para complementar o restante das informações, tá? No sagrado, nos homens, o sagrado feminino tem mais a ver com questões de autocuidado. Então, é um homem que não vai se cuidar, ele vai... fala autocuidado, mas assim, autonutrição seria a palavra. Então, ele não vai observar questões na vida dele em todos os âmbitos. Não só na questão de nutrição alimentar, que tem também, claro, mas na nutrição de amor próprio, na nutrição de cuidados consigo mesmo. E aí pode vir a adoecer também. Aí, quando vem alguma questão de doença, normalmente são doenças que... tem a ver com essa questão da falta do autocuidado, né? Então, pode ser alguma gripe, resfriados, problemas assim que pode vir a ocorrer, tá? E também questões relacionadas ao plexo solar, também acaba atingindo de alguma forma, tá? Que é a região aqui do estômago e tudo mais. Tá, deixa eu voltar lá atrás de novo. Vou mantendo aqui enquanto a bateria do celular estiver dando conta, né? Ou qualquer coisa a gente para e continua depois. Então, assim, lá na frente, quando estiver já no processo de separação, eles vão de novo atacar. Então, vai vir de novo com aquele papo de você não consegue, você não é ninguém, não sei o quê. Mas se você já fez a sua reprogramação mental, se você já cuidou dessas questões, mesmo que venha esses rebates, você vai bater de frente. Ou você ignora, não deixa isso entrar, você nem vai falar nada pra essa pessoa. E a melhor forma de você matar um narcisista na unha é deixando ele falando sozinho, tá? Ignorar a existência dele. Por isso que se fala, né, da questão da pedra, eu acho que é pedra cinza, né? Quando não tem como a gente separar, porque é família, algo do tipo, é evitar ao máximo o contato, tá? E assim, quando vocês resolvem fazer a separação, né, separar,
é separar totalmente mesmo, tá? Porque o narcisista, ele pode, né, ser bem sacana, ser bem filho da mãe nesse processo de separação. Então tem que ter muito cuidado, tem que ter todas as ressalvas possíveis, né? Se possível, já verificar com o advogado, já ficar de olho em tudo. Não assine qualquer coisa que essa pessoa traga para você assinar, tá? Provavelmente é uma pessoa que vai tentar te manipular com filhos, então é aquilo, deixe o emocional de lado, busque os meios legais que você possa ter e se liberte, porque você vai ter uma vida muito melhor depois disso, sabe? Viver com narcisista, com pessoas tóxicas não é vida, isso não te ajuda em nada e só te mantém preso, como foi falado no início do vídeo, da live, e faz com que você fique cada vez mais longe, né, dos seus processos de evolução, de encontrar sua verdade, sua verdadeira essência e ser aquela pessoa que você realmente é, aquela que você veio para ser nessa vida, tá? Então precisa cortar esses vínculos, se possível, pediu separação, já dá um jeito de mudar, sair de perto dessa pessoa, porque ela vai tentar fazer sua vida um inferno. Ela vai ficar te atormentando, ela não vai acreditar que você tá mesmo querendo separar, então ela vai vir com historinhas. Então tente sair disso o mais rápido possível. Ai, parece que travou. Ah, voltou. Tente, sei lá, ou morar com alguém até tudo se resolver, né? Quem não tiver condição. Ah, outro detalhe, gente. A partir do momento que vocês falam pro universo, por isso que entra o espiritual também, você fala pro universo, eu não quero viver mais situação, eu não quero mais ficar com essa pessoa, eu quero separar disso aqui. O universo entendeu, ele vai te ajudar, sabe? Ele vai colocar as pessoas certas no seu caminho para te auxiliar, ele vai fazer a mágica acontecer, vai chegar à casa certa para você mudar, morar, vai vir a oportunidade de emprego ótima, perfeita, para te dar condições, né, para você sair disso. Então, mágicas vão acontecendo para você sair desse tipo de relacionamento, tá? Tem como sair disso, tá? E assim, você não tá sozinho, sabe? Você, às vezes as pessoas até pensam, não, mas eu não tenho ninguém perto de mim, eu tô sozinha. Não, não tá. Pode até ser que você não veja ninguém no plano físico no primeiro momento, mas no plano espiritual tem uma egrégora que vai estar ali te auxiliando, espiritual. E além disso, eles vão colocando as pessoas certas para se aproximar, para te auxiliar, tá? É só você pedir o auxílio do universo e falar que quer sair disso. As portas vão se abrindo, vai acontecendo mágicas ali para você se libertar, tá? Então, assim, precisa dar o primeiro passo. Por exemplo, usar um exemplo aqui. Eu resolvi que eu vou separar, não quero mais viver com essa pessoa, não aguento mais. Então, qual que é o primeiro passo? Comece a procurar casa de aluguel, né? Comece a procurar um local para mudar, já olha quanto que é a mudança, né? Quanto que é para poder fazer essa mudança. Já vai olhando tudo isso, aí o universo vai entender, ela tá pronta mesmo para sair, vamos lá ajudar ela. A gente precisa dar esse primeiro passo, para que o universo venha ali junto, auxiliando, tá? E aí, a gente entra na parte da espiritualidade, que eu falei, né, que esses relacionamentos é guerra também espiritual, né, assim, tem a ver também com a espiritualidade. Por quê? A espiritualidade da não-luz, vou dar um resuminho bem rápido, assim. Ela não quer perder o alimento dela. Qual que é o alimento? Somos nós, né? Toda vez que a gente vibra, tem toda uma explicação em relação a isso, relacionada a contes e tudo mais, só que vai levar muito tempo se eu for explicar, então num outro momento eu explico. Mas assim, toda vez que a gente vibra no medo, na raiva, na tristeza, nós estamos servindo de alimento para a espiritualidade da não-luz, para influências negativas. Então, eles não querem que a gente se liberte desses relacionamentos. Porque se você está nesse tipo de relacionamento, você vai estar alimentando seres negativos
que já estão junto com aquela pessoa, porque narcisistas são poço, assim, de encostos. A vibração deles chamam muito esses seres negativos, tá? Então, você convivendo com a pessoa assim, né, tendo relacionamento ali, convivendo com ela todo dia, você vai servir de alimento para esses narcisistas, para esses seres que acompanham os narcisistas, né? E as pessoas tóxicas também. Então, você vai se sentir sugado. Eu lembro que quando eu estava num relacionamento assim, sempre, final de semana, por exemplo, eu não conseguia sair da cama antes das 10, 11 horas do dia. Pra vocês terem uma ideia. Eu ficava ali, eu não conseguia, não tinha força. No meio de semana eu acordava cedo porque precisava trabalhar, né? Mas no final de semana eu não conseguia levantar. Não dava, não ia. Por quê? Porque eu já estava sugada energeticamente, né? E depois que eu saí desse relacionamento, nessa deu um up. Eu conseguia, 8 horas eu já estava acordando e com toda a energia do mundo. Oi, Eduardo. Tudo bem? Podem ficar à vontade. Qualquer coisa, qualquer pergunta, podem fazer, tá? Eu vou ficar de olho aqui para responder. Qualquer coisa podem perguntar, tá? Que eu vou passando aqui. Então, assim, eu não conseguia, né, levantar cedo, porque eu já estava sugada energeticamente. Então, além a pessoa narcisista, ela já suga a gente, eles são vampiros energéticos, e além disso, tem todos os encostos ali que vem junto com essa pessoa sugando a gente também, né? Então, não adianta, não ajuda, sabe? Assim, você vai, espiritualmente, você vai sendo drenado também. Então, quando você quer deixar um relacionamento desse, a espiritualidade da não-luz vai se debater e vai tentar te impedir. Então, além de você ter que lutar contra seres aqui na matéria, né? Assim, a pessoa aqui na matéria, e todo o tormento que ela pode gerar ali, você vai lutar também com essa espiritualidade negativa que fica ali em cima, né? Mas é aquilo, você tem que estar preparado para lutar? Sim, mas já com total ciência, com total certeza de que você não está lutando sozinho. Tem uma espiritualidade de luz lutando junto com você. E é nesse momento que é bom a gente se conectar também com a nossa espiritualidade guardiã. Até eu já tenho outro vídeo lá no canal do YouTube, que foi uma live daqui também, que eu falo sobre a necessidade da gente se apegar com os nossos guardiões, tá? Porque todos nós temos uma espiritualidade de luz que vem, que bate ali de frente ali contra outras espiritualidades que estão mais próximas desse plano, e que esses são os nossos guardiões, tá? Então, toda vez que você faz qualquer coisa, assim, você tá vivendo a sua vida, existe esses seres que estão indo ali na frente, impedindo que qualquer maldade, né, adentre seu campo e tudo mais. Só que, para eles trabalharem, é necessário que eles tenham essa autorização, que você entre em contato com eles e falam, olha, eu preciso de vocês me auxiliando, sabe? Assim, eu autorizo vocês na minha vida. É firmar com os guardiões, né? Então, só que assim, ainda tem uma pegada bem complicada, porque infelizmente as pessoas ainda têm preconceito ou ainda não entendem o que são os guardiões. Acham que é coisas negativas, né? Porque, sei lá, porque ouviu em algum lugar que Exu é coisa do mal, que Pombagira é coisa ruim, sabe? Que tem espiritualidades negativas que utilizam esse nome, sendo que não é. Aquele ser de luz que veio para te guardar, para entrar nas brigas, bater de frente contra espiritualidades negativas densas aqui da matéria, esses seres são da luz. Eles não estão aqui para fazer pacto com o maligno, com o diabo e coisa do tipo, não. Eles só estão aqui para ajudar vocês. Tanto que nesse vídeo que eu fiz sobre os guardiões, eu explico como se conectar com eles de uma forma tranquila, que não tem nem como achar que tá puxando, que tá conversando, na verdade, com alguma espiritualidade negativa, utilizando só uma vela e água. Se a pessoa não quiser utilizar a vela, nem precisa da vela, só água. E você já firma ali com seus guardiões e traz eles para sua vida. Por quê?
Os guardiões, eles que estão mais bem preparados para poder bater de frente com esses seres. Por quê? Porque eles estão, assim, são seres que ainda estão com a energia próxima aqui da 3D, né, do nosso planeta. E eles conseguem, porque assim, tudo tem vibração, né? Espiritualidades muito elevadas, né, que estão ali no patamar maior, dimensional, eles não conseguem se aproximar de seres muito densos. Então, nesse caso, qual que seria a opção mais certa? São outras espiritualidades que também estão em evolução, mas estão, né, do lado da luz, enfim, porque eles querem trabalhar, eles querem melhorar como pessoas. Aí eles fazem compromissos para auxiliar pessoas aqui na matéria, e aí eles vêm como guardião dessa pessoa, e eles conseguem chegar perto dessas outras espiritualidades negativas que podem tentar fazer alguma maldade contra essa pessoa, né? E isso acontece muito nessa questão de relacionamento narcisista. Espiritualidades negativas vão tentar te parar, vão tentar te fazer desistir, vão ficar atormentando sua mente. Mas se você firma com seus guardiões, eles vão bater de frente contra essas espiritualidades negativas e não vão deixar com que elas te façam mal ali, né? Gente, eu não vou conseguir passar todas as informações, ainda tem muita coisa a ser falada. Eu vou ter que fazer uma segunda parte dessa live na próxima segunda, que aí eu vou passar o restante das informações. A minha bateria aqui do celular tá já no 0, pode desligar a qualquer momento. Então, e ainda tem muita coisa para ser falada. Então já fica como compromisso para vocês, assim, compromisso meu com vocês, tá? Da gente continuar esse papo na próxima live. Aí, bom que eu vou ter um pouquinho mais de tempo, aí eu posso adentrar um pouco mais sobre por que que as pessoas são alimentos desses seres. Eu posso passar mais informações sobre os guardiões e outras informações aqui que precisam ser passadas, tá? Mas aí na próxima live vai ficar mais completo, assim, vai ter mais coisas ainda de informações para passar para vocês. E assim, eu já deixo também o convite, tem o grupo lá no WhatsApp, para quem quiser entrar, tem o link lá no meu canal, no YouTube. Quem quiser entrar aqui na bio também do TikTok, tem esse link para o YouTube, tá? Aí vocês entram lá no YouTube, lá no canal, lá tem um link pro grupo no WhatsApp, pode entrar e ficarem à vontade, lá sempre a espiritualidade está passando informações de pronto, assim, que são primeiro passadas por lá. O celular já pedindo arrego de novo. Então, primeiro a gente passa as informações lá e depois eu faço também conteúdo aqui, venho aqui para live ou vai lá pro canal do YouTube, mas em primeira mão chega lá essas informações. Então, quem quiser pode ir lá pro grupo no WhatsApp, tá? Ou pode me chamar aqui no particular também, eu passo informações, não tem problema. Assim, eu tô aqui para poder auxiliar vocês, minhas experiências, as coisas que aconteceram para auxiliar vocês. Tudo que foi passado é para isso, sabe? E assim, tinha outra coisa que eu ia falar e acabei esquecendo. Enfim, todo esse trabalho aqui é para auxílio de vocês. Eu sabia que eu iria passar por algumas situações. Ah, lembrei. As informações que são passadas aqui, o que não é as minhas experiências são canalizações, tá? Eu esqueci de falar no início da live, mas eu tenho mediunidade aberta e acabo canalizando informações deles. Eles falam comigo o tempo todo. E aí eles que vão me orientando, ó, tal semana fala sobre isso, fala sobre aquilo. A gente vai passando as informações e tudo mais, tá bom? Então é isso, eu vou encerrar. Muito obrigado para quem esteve aqui na live até aqui. E, enfim, e vai ficar gravado, vai ficar lá no YouTube. E segunda-feira que vem, espero encontrá-los novamente às 9h30. Eu fiquei um pouquinho atrasada, mas deu, né? Deu tempo, 9h30 e tal, pra gente dar continuidade nas informações. E quem quiser, entra lá no WhatsApp, que tem uma galera lá, assim, não tem diferença, não tem bloqueio de religião nem nada do tipo, não, sabe? Tem todo mundo lá. Enfim, não temos separações e todo mundo vive super bem, assim, não tem briga com ninguém, todo mundo se respeita, tá, gente? A gente fala sobre amor, a gente fala sobre espiritualidade
E a gente conversa também sobre questões de relacionamento e o momento que a gente está passando agora, tá? É isso, até a próxima live. E muito obrigado pelo tempo de vocês, por estarem aqui comigo, tá? Até a próxima. Bye, bye. Tchau, tchau.